vocês? Voltamos e vamos tratar agora sobre classificação da Constituição, viu? Papel, caneta aí na mão, porque isso despenca em concurso público e vocês precisam saber para não errar lá na hora da prova, tá bom? E isso aqui a gente vai tratar e você já fica de olho aí para você saber quais nesses requisitos aí que a gente for colocando aí no quadro a nossa Constituição se encaixa, tá bom? Vamos lá, pra gente começar, vamos falar sobre a origem? Origem. Eu posso ter a outorgada, uma Constituição outorgada, ela é imposta unilateralmente por quem? Por aquele detentor do poder. Isso aqui sempre acontece, muitas vezes, depois de alguma revolução, aqueles que detêm o poder, eles mudam, criam uma nova ordem jurídica, impondo essa nova ordem jurídica. Um exemplo foi a nossa Constituição de 1824 e 1967. Em 1824, o imperador até teve uma Assembleia Constituinte, mas como aquela nova Constituição ia contra os anseios do imperador, ele desmanchou, desintegrou a Assembleia Nacional Constituinte e criou e impôs uma Constituição, sendo essa de 1824 o quê? Uma Constituição outorgada. Depois, em 1967, com o regime militar lá de 1964, para dar titularidade e atender os anseios dos militares, foi outorgada a Constituição de 1967. Diferente de uma Constituição outorgada, eu tenho uma Constituição promulgada. A Constituição promulgada, ela é fruto, já coloca aí no caderno, fruto da Assembleia Nacional Constituinte. Eu chamo os representantes do povo, esses representantes fazem parte dessa Assembleia Nacional Constituinte e eles vão elaborar uma Constituição. Nessa aqui eu tenho uma participação democrática, uma participação popular, diferente da outorga. Na outorga eu imponho. Aqui na promulgada, não. Na promulgada eu chamo os representantes do povo e eles vão promulgar uma Constituição. Depois eu tenho a Constituição cesarista. Essa Constituição aqui, ó, é só mais por questões de concurso mesmo e históricas. E ela serve para ratificar a vontade do detentor do poder. Um exemplo dessa aqui, nós vimos lá no Chile, com o Pinochet, e ele veio, traz uma Constituição com ar de democrática, mas não, ela é outorgada, basicamente. Ele impõe uma Constituição, chama o povo aí só para ratificar, o povo vai lá, participa, mas sem estar vinculado à decisão do povo, tá bem? Com isso, criando uma Constituição cesarista apenas para ratificar a vontade dele. E por último, a pactuada. A pactuada é um compromisso, um pacto, tá? Coloca aí um compromisso, um pacto entre duas forças políticas rivais. Duas forças políticas rivais. Um exemplo que nós temos é a Constituição de 1215 lá da Inglaterra, em que eu tenho quem? De um lado, eu tenho
os burgueses, né, em ascensão, e do outro eu tenho um rei, que queria o quê? A concentração do poder nas mãos dele, ele não queria que houvesse essa mudança. Eu venho com a Carta Magna de 1215 para tentar o quê? Atender essas duas forças políticas. Então eu falo que é um pacto, que é um compromisso entre essas duas forças políticas rivais, tá bem? Vamos continuar, anotou aí quanto à origem. Vamos falar sobre a forma? Falar sobre a forma. Quanto à forma, eu posso ter ela escrita, como também eu posso ter ela costumeira. Quando eu falo que uma Constituição ela é escrita, já anota aí no seu caderno. Ela é sistematizada e organizada em um único documento. Já a costumeira, ela não é escrita, é formada por terços esparsos e se baseia nos costumes e na jurisprudência, tá? Depois, eu tenho em relação à extensão. Eu vou ter a Constituição sintética, ou se não, analítica. Quando eu falo que uma Constituição ela é sintética, eu falo que ela é enxuta, tá bom? Ela vai trazer para nós aí coisas, apenas o essencial no seu texto, por exemplo, direitos fundamentais e organização do Estado. Ponto. Já as analíticas, elas são diferentes. As analíticas, elas trazem todos os assuntos que o representante do povo achar essencial. Ela não fica só restringida a direitos fundamentais e organização do Estado. Não. Ela vai trazendo vários assuntos. Depois, quanto ao conteúdo, eu vou ter a Constituição material e a Constituição formal. Quando eu falo com a Constituição ela é material, ela traz nos seus textos as normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização do Estado e tudo mais. Já a formal, uma Constituição formal, é uma Constituição procedimental. Ela, no seu próprio texto, ela já traz os critérios do processo de sua formação, tá? Ela não tem apenas essa questão de conteúdo material. Ela traz, tipo, formas, ingredientes para a sua formação. Depois, em relação ao modo de elaboração, eu vou ter a norma. Eu posso ter uma Constituição dogmática, ou eu vou ter uma Constituição histórica. Quando eu falo de uma dogmática, do modo de elaboração dogmático, eu estou falando que ela é elaborada de um jato só. Ela vem consubstanciada com os dogmas estruturais e fundamentais do Estado e ela é feita de uma única só vez. Diferente da histórica. A histórica é um processo lento e gradual, tá? É um processo contínuo aí, relacionado muitas vezes com as constituições costumeiras, que ela vai trazendo costumes, histórias e tudo mais. Depois, quanto ao critério ideológico, estou tratando sobre o quê? As ideologias que essa Constituição traz. Eu vou ter a ortodoxa,
E eu vou ter também a eclética. A ortodoxa, coloca aí no seu caderno, é formada por uma só ideologia. Ela traz apenas uma ideologia. Já a eclética, não. Ela traz várias ideologias, desde que sejam ideologias conciliatórias. Essas ideologias deverão ser o quê? Conciliatórias, tá? Não dá para eu trazer um tipo de ideologia e trazer outra que vá contra elas. Por isso que eu falo que tem que ser ideologias conciliatórias. Vamos ter que apagar aqui, senhores, mas não tem problema. Anota aí, dá pausa no vídeo, anota, volta depois, tá? Vamos ter tranquilidade para aprender direito constitucional. Acredito também que é a primeira vez de alguns de vocês, então eu já peço que fiquem tranquilos, com calma, tá? Que a gente vai aprender sim direito constitucional, tá? E depois a gente vem em relação à essência. A essência, eu posso ter as normativas. Depois as normativas nominalistas. E por último, as semânticas. Quando falo das normativas, eu estou falando de total consonância com o processo político na qual elas foram criadas, tá? Elas se adaptam com perfeição ao fato social. Quando eu falo das nominalistas, eu estou falando que elas se voltam para o futuro, para um dia serem o quê? Cumprirem na prática, só que não hoje, posteriormente, lá no futuro. E as semânticas, essas servem para beneficiar aquele que tem o quê? O poder para coagir os seus governados. São, no caso, aqueles regimes autoritários, tá? E agora o mais importante, né? Vou apagar porque esse aqui é maior. Em relação à alteração da Constituição, é o que nós chamamos de alterabilidade. Rígida. Depois da rígida, flexíveis. Depois as semi-flexíveis. Em seguida, as fixas. E por último, a transitoriamente flexível. Flexível. Quando eu falo que uma Constituição é rígida, o processo de alteração dela, ele é solene, ele é mais árduo, ele é mais dificultoso, esse processo de alteração de quem? Da Constituição Federal. Depois, quando eu falo que ele é flexível, são aquelas constituições que o processo de modificação da Constituição, ele não é dificultoso, ele é mais tranquilo, é mais ou menos parecido com o processo legislativo de alteração das normas infraconstitucionais. O quórum é mais tranquilo, tá bom? Depois eu tenho as semiflexíveis, ou também conhecido como as semirrígidas. Aí eu tenho uma mistura de flexibilidade e rigidez. Algumas matérias, o processo de modificação vai ter que ser o quê? Mais rígido, mais solene, mas, por outro lado, se for uma matéria, determinada matéria, a modificação vai ser mais tranquila. Eu vou poder usar o processo de alteração das leis infraconstitucionais, tá? As fixas, elas somente podem ser alteradas pelo poder competente que a criou. Eu não posso ter um poder constituinte derivado para modificá-la. Eu vou ter que chamar o poder constituinte originário e ele que vai ter o quê? Que criar uma nova Constituição. Essa é ruim porque elas
tendem a não sofrer nenhuma modificação e é muito difícil uma Constituição não sofrer uma modificação. Por quê? A sociedade está mudando continuamente. Hoje o que é certo, talvez daqui 10 anos não vai ser, ou vice-versa, entendeu? E, para finalizar, as transitoriamente flexíveis. Elas são suscetíveis de reforma, mas com base, tá? No mesmo rito das leis comuns, mas apenas por um período determinado. Tanto é que eu falo o quê? Que elas são transitoriamente flexíveis. Em algum momento aí eu vou poder modificar. Passado esse período, eu não posso mais modificar essa Constituição. Agora que nós já lemos aí sobre a classificação das Constituições, vamos tentar aí responder qual que é a nossa? Como a nossa Constituição Federal se classifica? Já anota aí que isso tem sido cobrado nas provas de concurso público em relação à Constituição brasileira, que é a Constituição Federal de 1988. Vamos lá, já preenchi aí no seu caderninho. Enquanto a origem, ela vai ser o quê? Promulgada. Por que ela é promulgada? Porque ela é fruto da Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Lá dentro da casa do Congresso Nacional passaram vários representantes, vários grupos com seus anseios, participaram da elaboração da nossa Constituição. Quanto à forma, ela é o quê? Escrita. Ela foi sistematizada em um único documento, tá? Depois, em relação à extensão, ela é analítica. Ela trata de vários assuntos. Ela fala sobre direitos fundamentais, ela fala sobre a estrutura do Estado, ela vem falando sobre questões tributárias, ela vem falando sobre um colégio, Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, tá vendo? Que são assuntos bem amplos. Depois eu tenho em relação ao conteúdo, ela é formal. Porque ela própria traz procedimentos dentro dela. Depois, quanto à elaboração, ela é dogmática. Ela foi feita de uma única só vez, em um só dia, ela foi promulgada. Depois, no critério ideológico, ela é eclética, ela abarca várias ideias e essas ideias são conciliatórias entre si. Em sua essência, ela é normativa, e em relação à sua alterabilidade ou alterabilidade, ela é rígida. Por mais que nós temos aí várias emendas constitucionais, a nossa Constituição ela é considerada uma Constituição rígida. Por quê? Eu preciso de um processo solene e rígido para modificá-la. E esse processo aí a gente vai ver mais para frente, mas são 3/5 de deputados e senadores em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Eu vou ter 2 turnos lá dentro do Senado, eu vou ter 2 turnos lá dentro da Câmara dos Deputados e cada turno precisará de 3/5 de cada membro. Se eu não atingir esses 3/5, essa
emenda constitucional, ela não pode ser o quê? Promulgada, tá? Então, por isso que a gente fala que a nossa Constituição, ela é rígida. Para eu modificar, eu vou ter que obedecer um processo solene, que está lá no nosso artigo 60 da nossa Constituição, que a gente vai ver lá mais para frente, quando a gente estiver falando sobre processo legislativo, tá bem? E é isso. Não se esqueça, nossa Constituição, a classificação dela. Bora lá? Quanto à origem, promulgada. Quanto à forma, escrita. Quanto à extensão, analítica. Quanto ao conteúdo, formal. Quanto ao modo de elaboração, dogmática. Quanto à ideologia, eclética. Quanto à essência, normativa. E quanto à alteração ou alterabilidade, ela é uma Constituição rígida. Vamos resolver exercícios aí para ver como isso é cobrado nas provas de concurso. Olhei na tela para vocês verem os exercícios. A Constituição Federal Brasileira de 1988, gente, eu bato muito na tecla 1988, né? Para você pegar a Constituição de 1967, 46, não. 1988, tá bom? Classifica-se quanto à origem. Classificam-se quanto à origem, ao modo de elaboração, à alterabilidade, à dogmática e ao critério ontológico de Karl, esse nome aí, respectivamente em. A questão está perguntando para você qual que é a classificação em relação a isso aí que ela trouxe no nosso enunciado. Outorgada, a nossa Constituição é outorgada? Não. Então eu já mato a letra A e a letra B, inclusive a letra E, que vai falando para nós que ela é cesarista. Ela não é cesarista, ela é promulgada. E aí, ela é histórica ou dogmática? Em relação à sua elaboração? Dogmática. Então, eu já mato aqui a questão, né? Letra C. Promulgada, dogmática, rígida, eclética e normativa, tá? Quando eu falo do critério ontológico, eu estou falando de quem? Eu estou falando da essência, tá? Que nós vimos. Para frente. A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada, e aí, semirrígida? Não, porque ela é rígida. Sintética, porque vincula tão somente princípios e normas gerais? Não, a nossa Constituição não é sintética, ela é analítica. Analítica, pois aborda minúcias, estabelecendo regras que poderiam estar em leis infraconstitucionais. Essa é a resposta correta, tá? Pactuada e outorgada, a nossa Constituição não é. Ela é o quê? Promulgada. E pra gente finalizar aí, questão número 3. Essa é recente, do Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás, realizado em 2019. Acerca do conceito das classificações dos princípios fundamentais da Constituição, assinale a alternativa correta. Quanto à forma, as constituições podem ser materiais ou formais. E aí, pessoal, o que vocês acham? Quando eu falo de forma, eu estou falando dela ser escrita ou costumeira. Quando eu falo de materiais e formais, eu estou falando sobre o conteúdo. Cuidado, viu aí que a banca quis misturar as classificações? Fiquem bem atentos. Constituições outorgadas são as que derivam do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte? Não, são as constituições o quê? Promulgada. A Constituição promulgada, que é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte. Quanto à modificação do seu texto. Modificação do texto, eu estou falando de alteração. Constituição flexível é aquela que pode ser alterada por um meio de processo legislativo mais dificultoso e específico do que o existente para as demais espécies normativas? Não. Ele está trazendo para a gente aí é o quê? O conceito das normas rígidas, o conceito das constituições rígidas, tá? E não da Constituição flexível. A Constituição flexível tem um processo mais simples para eu modificar e eu posso usar o quê? O mesmo processo legislativo das normas infraconstitucionais. Letra D, Constituição não escrita.
é o conjunto de regras não aglutinado em um texto solene, mas fundamentado em leis esparsas, costumes, jurisprudências e convenções. Essa é a resposta correta. Também pode ser conhecido como as constituições costumeiras. E só para a gente ver aí a última questão, sintética é a Constituição que regulamenta todos os assuntos que entendam relevantes à formação, à destinação e funcionamento do Estado. Não, aí são as constituições o quê? Analíticas. Gabarito da 3, letra D. Então é isso, pessoal. A gente aprendeu aí as classificações das constituições. Espero que vocês voltem, leiam o conteúdo com calma, viu? Revisem a matéria, resolvam mais exercícios que tem aqui na plataforma do aluno, tá? E boa sorte aí nos seus estudos. Até mais. Tchau!